Olá, esperar o Instagram notificar todo mundo. Oi, Pri, tudo bom? Boa noite. Oi, Aline. Oi, Caroline. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa live aqui eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, eu espero que eu consiga fazer, que é responder as perguntas da caixinha. Tá muito corrido, eu não consegui responder lá da forma usual, lá nos stories, daí eu resolvi fazer essa live aqui pra responder algumas perguntas sobre o curso, né, chamar vocês para se inscreverem, que tá nos últimos dias, e responder as perguntas da caixinha. Antes eu quero falar sobre uns assuntos que chegaram também para mim durante o final de semana, e que eu acho muito legal, assim, poder trazer um pouco da minha experiência concreta, né, para vocês, para tranquilizar vocês também com relação a algumas coisas, né? Qual que era a situação? Uma mãe me escreve dizendo assim: Marcelo, eu tava lendo pro meu filho constantemente, meu filho tem 1 ano e 3 meses, só que eu voltei a trabalhar e agora eu preciso deixar meu filho na casa da avó e ela bota ele na televisão. E aí a mãe estava extremamente angustiada, porque na casa dela ela restringe o acesso e tudo à televisão, né? Mas agora, com a volta ao trabalho, ela vai ter que a criança vai acabar vendo televisão, né? E aí eu me lembrei da minha experiência com esse negócio de televisão, né? Porque aqui, eu já falei em algumas ocasiões, né? Aqui as crianças não costumam ver televisão. Durante bastante tempo a gente não teve televisão, depois a gente acabou ganhando. A gente sempre ganha um aparelho de televisão, é uma coisa incrível, assim. Você não tem televisão em casa, alguém vai te dar uma televisão, entendeu? Porque fica com pena de você. Aí a gente ganhou, só que é uma televisão que nem pega a TV aberta, a gente tem que botar um cabo HDMI e tal pra pegar alguma coisa. Então de vez em quando eu coloco, mas é muito raro, né? Então eu vinha fazendo assim. Daí a gente teve o evento lá com o meu marido, né, no final do ano passado, né, ele teve um AVC e tal, e aí eu tive que contar muito mais com a ajuda de pessoas, né, da minha mãe. Graças a Deus que eu tenho a minha mãe, né, pra poder me ajudar nisso. Mandar as crianças pra lá de vez em quando. E lá eles acabam vendo televisão, né, é uma chácara, né, então assim, eles veem televisão, mas eles fazem outras coisas também. E no começo eu fiquei muito angustiada com aquele negócio. Eu falei, gente, eu vou perder, né? É como se eu estivesse perdendo, assim, aquilo tudo que eu vim construindo, assim. Eu realmente fiquei muito mal, assim, quando eu vi que eles estavam vendo televisão e voltavam para casa falando dos desenhos e tal. E às vezes eu tentava ler com eles e tinha dificuldade, porque mudou, né? Alguma coisa mudou. O que acontece? Depois que o turbilhão passou, né, daquele negócio todo do meu marido voltar do hospital e tal, e a casa foi entrando numa certa normalidade, a gente voltou a fazer as sessões de leitura em voz alta, como a gente sempre fazia. Então eu leio para eles de manhã, leio para eles à tarde, leio para eles à noite. Às vezes não dá para ler num desses momentos, né, ou de manhã ou à tarde, mas eu sempre leio à noite para eles. Então a gente voltou com isso, né? E a gente lê bastante, né? Assim, os meninos já são bem acostumados, então apesar de serem 2 crianças pequenas, 3 anos e meio e 2 anos e meio, eles já conseguem ficar juntos pra gente fazer a leitura juntos, né? Então, o que acontece? Agora eles vão pra casa da avó, eles veem televisão lá, só que eles voltam pra casa e já entram no modo leitura, entendeu? Então eles chegam em casa e já pegam nos livrinhos e já querem histórias. Hoje a minha filha saiu correndo pro quarto falando: eu quero história, eu amo história, eu amo história. Então não se preocupem tanto com tudo, sabe? Eu não vou defender aqui o uso de tela, de você botar o seu filho na frente da televisão, porque eu realmente acho que ele não tá ganhando nada, mas assim, se é a sua circunstância, se você precisa disso, se você tem que usar isso, compense, né, com a coisa boa que é ler para os seus filhos muito, né, leia bastante para eles. E pegue livros que eles gostem, né, que eles se interessem e tudo, não fique forçando livros que o seu filho não se interessou, sempre tem um livro que vai chamar mais a atenção dele. Então, aproveite os momentos que você tem com ele para contrabalancear e ele não associar você com isso, entendeu? Com botar na frente da TV ou com dar celular para ele. Celular, então, na mão, eu acho assim, o pior, né? A pior das experiências que a criança pode ter é essa aí. Porque é isolamento total, né? Assim, a criança foi sugada por aquela tela ali e não olha mais
pro lado, né? Então, compense, tá? E use a leitura em voz alta a seu favor, né? Não fique num jogo assim do tipo, tudo que 8 ou 80, né? Ou eu leio pra ele o tempo inteiro e ele não vê televisão, ou ele só vai ver televisão e não vai querer mais leitura. Não é assim que funciona, tá? Então, calma, tá? Acalmem o coração de vocês. Mãe é um negócio louco, gente, né? Eu sei, eu sou mãe. E às vezes, assim, se não é o meu marido, até pra virar pra mim e falar, Marcela, calma, né? Calma. E eu falo, não, realmente, eu tô exagerando. Vamos ficar mais calmo, né? Eu tenho verificado isso, assim, as crianças hoje voltam da chácara e já entendem, entendeu? Agora a gente vai ler, aqui a gente lê, né? E hoje, antes de dormir, eu tava preocupada porque tinha live aqui, que eu tinha que começar 9 horas, e os meninos querendo livro, querendo leitura, daí eu li um livro, lê. Aí eu não resisto, né? Aí meu filho, 2 anos e meio, senta na cama e fala assim, você lê Galinha Ruiva? Aí como você fala não, né, gente? Tem que ler, né? Enfim, gente, é transformador, assim, eu acho que é realmente uma coisa que, especialmente pais que trabalham fora, que às vezes não tem tanto tempo com os filhos, olha, é uma coisa maravilhosa, assim, vocês têm que fazer pra ver o tanto que é bom, tá? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, né? Dar uma acalmada nessas mães aí. Mas então nós estamos nos últimos dias da abertura das inscrições para o curso, né? As inscrições se encerram na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou fazer uma live também com vocês. E hoje eu quero responder a perguntas. Então é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu espero que eu acerte aqui o processo. Eu sei que eu tenho que apertar aqui. Olha só como é que funciona. Aqui, eu vou pegar essa daqui. Indica o livro Trem, da Mary França. Então, o que acontece com o casal Mary e Eliardo França? Eles são queridinhos, né? Eu sei da criançada e tal, especialmente das crianças que estão em processo de alfabetização e começaram a ler as primeiras palavras. Os livros da Mary e Eliardo França são muito utilizados. Porém, eu não gosto deles para leitura em voz alta pelo seguinte. Primeiro que a gente sabe que o nível de compreensão auditiva da criança é muito superior ao nível de compreensão de leitura própria. Então, assim, a criança tá lá, sei lá, com 6 anos e tá lendo o livro da Mary, Mary França e Eliardo França, né? Tá lá lendo o livro da Mary, tá gostando, né? Tá conseguindo ler, legal, tá trabalhando fluência. Porém, quando você vai ler para essa criança, você pode ler algo mais difícil, né? Algo que a criança mesma não conseguiria ler sozinha. Eu acho os livros da Mary muito fáceis, assim, até pra... Assim, e desinteressantes, assim, eu acho... se o seu filho gosta, ótimo, tá? Mas, assim, tem tanta coisa mais legal, sabe? E outra, o Trem eu não conheço, tá? Mas eu conheço aquelas coleção dos Pingos e eu acho aquelas ilustrações um pouco... confusas para criança, sabe? Minha filha, por exemplo, quando viu, ficou perguntando o que era aquilo. O que é isso, mãe? É um rato? É um ratinho? Então, não, tanto que nas listas do curso não tem nenhum livro deles, porque eu realmente acho que tem valor, assim, para leitores iniciantes, mas não tem muito valor para leitura em voz alta, tá? Essa é a minha opinião, tá? Pode ser que você tenha uma experiência diferente aí com seu filho, lendo os livros desse casal, tá? Pode explicar. Eu vou deixar essa pergunta da literacia familiar para o final. Vou deixar para o final porque eu quero perguntas mais diretamente relacionadas ao curso. Mas quem fez a pergunta, os vídeos da semana da leitura em voz alta ainda estão no YouTube, tá? E na primeira aula eu falo direitinho sobre isso. Então, na primeira aula você vai ter a resposta para essa pergunta, tá? Eu adorei essa daqui, ó. Isso aqui foi se não me engano, ela é psicopedagoga que escreveu isso. Leitura em voz alta, um caminho sem volta. No consultório, comecei a incluir nas orientações para as famílias e é a segunda semana que as crianças chegam com o livrinho na mão. Isso é incrível, assim, eu já recebi vários depoimentos, assim, nesse sentido, né, de terapeutas que começaram a
fazer leitura, às vezes eles fazem a leitura em voz alta para a criança, às vezes eles instruem os pais a fazerem a leitura em voz alta, e eles dizendo que as crianças se empolgam muito mais que os pais, às vezes, sabe? O pai fica achando meio, assim, meio com preguiça, ou, sabe? Alguma coisa assim, e a criança fica doida pra ver os livrinhos, pra ouvir as histórias e tal. Então, é muito legal, assim, que as pessoas que estão nessa posição de serem terapeutas, né, e tudo, possam orientar os pais sobre isso. Isso é muito bom. Tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui relacionada... Ó, tem alguém aqui pedindo uma indicação de Pinóquio ilustrado. É um dos livros que eu vou atualizar nas listas lá do curso, viu? Então, não posso contar agora. Mas a gente está atualizando as listas e tem uma versão ilustrada de Pinóquio lá. Tinha mais um aqui, quer ver? Peraí. Aqui, ó. Não foi possível compartilhar a resposta. Tente novamente. Tava perguntando sobre passar o dedo embaixo das palavras. Bom, vou pegar essa daqui. Usar fantoches atrapalha na leitura em voz alta, mesmo que não seja sempre, apenas algumas vezes? Não atrapalha, não. Eu não recomendo que você faça sempre, tá? Porque você tá mudando o foco da atenção. Mas não atrapalha e pode ajudar bastante, especialmente no começo, quando a criança tá se habituando ainda com aquele momento de sentar para ouvir história, o fantoche ajuda sim. Mas o foco vai ser no fantoche. Então, aquelas atividades que a gente recomenda, né? Por que é importante usar o livro? Teve alguém aí que perguntou sobre ler na tela do celular. Gente, veja, a gente, com a leitura em voz alta, a gente trabalha várias coisas. E uma das coisas que a gente trabalha é esse contato com o livro, né? Que a gente sabe que mudou muito, né? Antigamente, assim, as famílias tinham mais livros em casa, as pessoas, às vezes até os pais liam mais, né? Hoje o Ítalo fez uma live sobre isso, né? Falando sobre o quanto as telas estão emburrecendo as pessoas e roubando a vida real, né? Então, assim, isso tem efeito sobre o cérebro, tá? Esse vício na tela tem efeitos cerebrais que já foram identificados, inclusive entraram para a lista já de doenças mesmo, né? Então, na verdade é relacionado a jogos, né? Mas, sem dúvida, a gente tem que ter um momento, sabe? De olhar para frente, sabe? Olhar para outra pessoa, olhar para a pessoa que está lendo. Veja, uma vez eu estava lendo para minha filha e o meu marido estava de frente e ele tirou umas fotos. E aí eu pude ver o olhar da minha filha, né? Olhando para o livro. É incrível como a criança presta atenção, sabe? Como ela olha as ilustrações e muitas vezes ela põe o dedinho, né, na página. E aí você passa a página e ela quer voltar porque ela ainda quer ver o que tinha na ilustração anterior, né? E aí você deixa ela voltar. Então é todo um momento construído com a ajuda do livro, né? O livro é muito importante no momento da leitura em voz alta. Ele não é simplesmente um meio, tá? Então eu não recomendo leitura em celular, leitura em tablet. Olha, você tá na rua, tá? Você tá numa fila e aí você quer ler um negócio pro seu filho no tablet, no celular, tudo bem. Mas não faça disso a regra ou não pense que é o mesmo tipo de experiência, tá? Porque de fato não é. E especialmente não entregue um tablet na mão do seu filho com aqueles livros interativos achando que você está substituindo a leitura em voz alta. Eu sei que tem livros que tem a narração e aí tem até algumas atividades. E isso aí, comprovadamente, é uma experiência pior de leitura para a criança, tá? A criança absorve menos da história quando ela tem esses recursos interativos. Isso aí está documentado já. Então, eu diria que só no caso de sobrevivência, assim, você tá num lugar que você não tem um livro, aí você usa o celular. No mais, use livro. Tá? Ah, Marcela, mas tem que comprar livro.
Gente, olha, com raras exceções, eu não acredito quando as pessoas dizem que não tem dinheiro para comprar nenhum livro, nenhum livro, assim, de R$ 20 você não tem, sabe? Não dá, gente, é assim, a pessoa tá aqui assistindo live no Instagram, entendeu? A pessoa que tá lá, que não tem nem um celular, eu acredito. Agora, a pessoa que tá aqui, entendeu? Participando desse mundo aqui, eu acho que é não valorizar o livro mesmo, tá? Espero não estar sendo injusta com ninguém. Aqui, ó. Ao ler para a criança, aconselho apontar o dedo para o texto sempre? Não. Sempre não. Não tá querendo compartilhar essa pergunta, gente, tá de implicância. Sempre não, tá? Inclusive, isso tem um vídeo lá no meu IGTV em que eu falo sobre conceitos sobre o impresso, né? Que é uma habilidade importante para desenvolver com as crianças. Então, assim, a criança saber o que é o título do livro, né? Você passar o dedo, assim, para ela ver a direção da leitura. Isso é importante, mas não é sempre que você tem que fazer, e especialmente se passar o dedo implica você cortar a ilustração, então você deve deixar esse passar o dedo para um outro momento, tá? Quando o texto fica no rodapé, é melhor, porque aí você passa o dedo e você não está interrompendo, obstruindo a ilustração, tá? Então use essas coisas com moderação, para não transformar também o momento da leitura em voz alta numa espécie de aulinha, tá? Que a criança vai, enfim, vai perder o foco da história, tá? 3 anos, qual a indicação do livro de rimas? Olha, eu tô sempre indicando livros de rimas lá nos stories e na lista, as listas estão repletas de histórias rimadas, inclusive eu destaco lá nas listas quando a história é rimada, tá? Então, se você não puder entrar no curso agora, eu recomendo que você entre, mas se você não puder entrar no curso agora, continue por aqui que você vai ver nos stories, eu sempre tô passando dica disso aí, tá bom? Meu filho quer que eu leia a coleção do Itaú um atrás do outro, todo dia, 7 meses. Acontece. Peraí que tinha outras perguntas aqui relacionadas ao curso, deixa eu ver se eu encontro. Tem alguém perguntando sobre a lista de livros da Semana da Leitura em Voz Alta, eu vou deixar nos stories mais uma vez, tá? Foi enviada por e-mail, mas teve gente que não recebeu, então eu vou deixar nos stories, tá? Esse aqui é legal, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aqui, ó. Meu marido brincando ameaçou vender a TV. Eu disse ok, a filha nem piscou, filha de 3 anos. Aí ele disse que ia vender os livros e ela entrou em pânico. Não, meus livros não. Ela continua, né, narrando o episódio. Então, assim, eu leio para minha filha desde muito tempo, né? Então eu percebo que ela tem um apego mesmo com os livros dela, né? E é muito legal, assim, você vê que, por exemplo, a gente vai sair, ela pega um livro, né, pra levar, enfim, é isso que eu tô dizendo, sabe? Você vai construindo uma relação da criança com o objeto do livro também, né? E, pelo amor de Deus, não venham achar que é fetichismo por livro, porque fetiche por livro só tem adulto, viu, gente? Criança não tem, não. Quando a criança gosta, é porque ela gosta mesmo. Ela não finge que gosta de livro, não. E teve uma pessoa que me perguntou no direct também o seguinte, ela tem 2 filhos, um de 3 anos e meio e um de 1 ano e meio. E ela quer organizar a biblioteca de modo que as visitas, os visitantes, saibam distinguir quais são os livros da de 3 anos e meio, quais são os livros de 1 ano e meio. Porque às vezes a visita quer ler para o filho e acaba pegando o livro que é do de 3 anos para ler para o de 1 ano. Bom, eu aqui em casa, eu não faço uma distinção assim, porque a diferença de idade é de apenas 1 ano. Então, realmente não faz muita diferença. Embora o meu filho tenha os preferidos dele lá. Então, o que eu recomendo para você? Se você puder ter daquelas estantezinhas montessorianas para colocar na sala, né, ou no local onde você tem a biblioteca, uma ser da criança de 3 anos, outra ser da criança de 1 ano. Isso é muito bom. Eu adoro essas estantes, inclusive, vocês sabem que eu tenho um monte aqui, porque o meu marido faz, né? Então, eu tenho várias e a gente organizou, assim, durante um tempo eu tentei ser bem sistemática com a organização dos livros nessas estantes, hoje eu já vi que não dá, não, mistura mesmo, então, tudo bem.
Mas é uma dica. Outra dica, se você não quiser colocar estante, é você colocar os livros da criança de 3 anos de um lado, coloca um objeto no meio, pode ser um... Eu até tinha aqui em cima da minha mesa, que era um peso de papel em forma de urso. Você pode colocar um peso de papel, alguma coisa para delimitar a divisão, e aí, né, depois do objeto, os livros de um ano, tá? É uma estratégia também que você pode usar. E é muito legal isso das suas visitas estarem querendo ler para os seus filhos, né? Olha só, que coisa extraordinária, né? Muito legal. Sinal de que o pessoal está captando a mensagem. Aqui, tá, ela tinha até mandado na caixinha. Fico preocupada de estar lendo muitos livros fora da idade do meu filho. Gente, essa questão da idade é o seguinte. Não é para vocês terem a ideia de que a faixa etária é um selo que você bate assim na capa do livro e pronto, só pode ler para aquela idade. A faixa etária, a indicação de faixa etária é importante pelo seguinte, ela é um limite mínimo a partir do qual aquele livro pode ser mais bem aproveitado. Isso levando em conta capacidade de atenção da criança, vocabulário da criança, porque o vocabulário de uma criança de 1 ano é bem diferente do vocabulário de uma criança de 3 anos, o vocabulário passivo, né? O número de palavras que ela compreende. Então é claro que a narrativa para uma criança de 1 ano é bom que ela seja mais breve, que ela tenha palavras mais do cotidiano da criança. Não que você não que não possa ter palavras desconhecidas, é claro que pode ter e vai ter, necessariamente vai ter. Mas existem gradações para isso, né? Então, por exemplo, hoje eu estava falando sobre esse livro aqui, esse Histórias para Horas de Dormir, da Usborne. Tem uma lista lá no curso em que eu falo sobre esses livros da Usborne, vantagens e desvantagens, né? O que você tem que prestar atenção na hora de comprar e tal. Aí, o que acontece? Essas ilustrações aqui, essas histórias aqui, elas são curtinhas, tem pouco texto por página, né? Então, você veja, ó, é muito bom para ler para criança pequena. Porém, às vezes a história é bem comprida. Então, apesar de você ter poucas frases por página, são muitas páginas. Então, aquilo ali para uma criança de 1 ano já vai ficar muita informação, né? Então, a faixa etária é simplesmente para você não errar demais, sabe? Fazer igual eu fazia, que queria ler contos de prosa, né, sem ilustração para menina de 9 meses. Então a faixa etária serve para isso. Não significa que você vai ter que ficar sempre com essa pergunta na cabeça. Mas esse livro é para a faixa etária do meu filho? Mas esse livro é para a faixa etária do meu filho? Experimente, tá? Se você perceber que o seu filho tá dispersando ou enfim, que a leitura não tá chamando a atenção, às vezes é porque o livro tá muito avançado mesmo. Tá? Mas não se preocupe tanto com isso, assim. E outra coisa, pro pessoal que comprar o curso, se você tá olhando a lista de 2 anos, essa aqui é a listinha bonitinha lá de 2 anos. Marcelo, meu filho tem 2 anos, então as listas anteriores do curso não servem mais? Servem, né? Se o seu filho tem 2 anos, então você vai ler todas as anteriores, que são... Deixa eu pegar aqui. Você vai ler todas essas aqui, que são as anteriores, tá? Mais a de 2 anos. Ou seja, as listas vão se somando. Agora, eu não recomendo, se o seu filho tem 2 anos, eu não recomendo que você vá procurar um livro para ele na lista de 4 anos. Né? Pode até ser que um livro lá da lista de 4 anos você consiga ler para o seu filho de 2 anos. Mas você sabe o que eu acho que acontece muitas vezes? Isso depende muito do temperamento da criança. Tem criança que consegue ficar mais paradinha ouvindo um negócio contínuo, sabe? Mesmo sem estar entendendo. Já tem criança que tem uma intolerância ao que ela não está entendendo bem. A minha filha, por exemplo. Minha filha, eu percebo isso nitidamente nela. Se eu pego um livro que tem mais texto e ela não está acompanhando bem, ela desinteressa na hora. Vamos ler outra coisa? Ela já fala assim, vamos pegar outro? Né? E então, é assim, já tem criança que... Minha filha tem 3 anos e meio. Já tem criança com 3 anos e meio que aguentaria esses livros aí que ela pede para trocar. Tá? Então, olhe para o seu filho, veja o que está acontecendo. Isso é o mais importante, tá? Perguntas. Deixa eu ver se tem mais uma
Ah, aqui, ó, ler livros ilustrados pelo celular é bom, né? Foi essa pergunta aqui que eu respondi. A criança tem o mesmo aprendizado do livro físico? Não tem, tá? Agora eu vou responder umas aqui. Pra que você... aqui, ó. Essa pergunta é e olha só, tá de implicância, gente. Esse Instagram tá de implicância. Não conseguiu compartilhar a pergunta. A pessoa tá perguntando aqui sobre aqueles livros do tipo As 100 Primeiras Palavras. São livros que tem só a ilustração e o nome embaixo, né? Então, 100 Primeiras Palavras, Fazenda. Aí tem lá páginas e páginas, né, com os elementos da fazenda e tudo. Como é que a pessoa usa um livro desse? Você vai usar esse tipo de livro para fazer... Primeiro, você pode usar simplesmente para ir passando pelas imagens mesmo e dizendo os nomes. É uma forma de aproveitar. Outra forma de aproveitar é você fazer uma espécie de leitura dialogada. Então, suponhamos, o meu filho gosta muito de trator, né? Eu já, assim, desde muito pequenininho ele adorava ver trator, foto de trator, imagem de trator. E aí, nesses livrinhos da fazenda, tem alguns tratores, né? Então, eu pego a imagem do trator e falo, olha, filho, olha um trator. O que o trator faz? O trator ara a terra, né? Ele deixa a terra bem fofinha pra gente poder jogar a semente e a plantinha crescer. A terra tem que estar fofinha. Você lembra aquele dia que a gente foi na casa da vovó e você viu um trator, né, lá na chácara? Tal. Aí ele vai interagindo ali. Então você vai usando essas imagens como pontos de partida para você conversar com a criança, né? E puxar lembranças dela. Isso é muito bom quando a criança já tem digamos, se não me engano, nas listas do curso eu passo a indicar esses livros a partir de 1 ano, né? Então, servem para isso. Se você acha que você não tem criatividade para ficar conversando com seu filho sobre isso e tal, vale a pena você ter um livro desses para você ir simplesmente nomeando aquilo que vocês estão vendo. E no mais, compre livros de narrativas mesmo, tá? Mas eu gosto bastante desses livros que tem só imagens, porque primeiro que a criança gosta de ficar folheando esse tipo de livro. E isso já é um ganho, tá? Às vezes ela sozinha, sem você estar perto, ela fica folheando esses livros e vendo as imagens. E segundo, que serve como esses pontos de partida para vocês conversarem, né? E isso é uma atividade muito, muito proveitosa. Então, minha filha ama a coleção de 199 coisas da Usborne, né? Aprendeu muitas palavras novas com a ajuda desses livros. Eu também gosto bastante. Tem um bebê de 11 meses. Ao ler, ele quer pegar muito livro. Preciso ter mais livros cartonados nessa idade ou insistir nos demais? Nessa idade, você deve colocar na mão da criança um livro resistente, que pode ser cartonado, pode ser livro de banho, pode ser daqueles indestrutíveis da Amazon, né? Eu digo da Amazon porque eu nunca procurei esses livros em outro local, eu não sei se vende em outra livraria, mas na Amazon, só de você digitar Indestructibles no campo de busca, esses livros já aparecem. Então a criança pode ficar manuseando um livro desse enquanto você lê o outro livro para ela. Marcela, mas ela fica tentando pegar o livro. Então leia um livro cartonado para ela, tá? E isso é normal, tá? E não ache ruim porque você não está conseguindo ler o livro. É assim mesmo. Essa é a experiência de ler para uma criança dessa idade. Inclusive, eu acho que com o meu filho mais novo vai ser mais fácil quando ele tiver 11 meses, porque ele já está tão acostumado com a leitura em voz alta, assim, desde 2 meses. Desde 2 meses, não. Desde o primeiro mês que eu leio para ele, né? E ele tá sendo muito mais tranquilo que os outros filhos, com esse negócio de pegar livro, querer morder, querer rasgar. Não sei se tem a ver com o fato de eu ter feito leitura em voz alta, assim, desde os primeiros dias. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que ele é bem mais tranquilo, assim. Tanto que ele tem 10 meses, né? Ele completou 10 meses esse mês. Então, mês passado, perdão. Então, eu pego o livro comum com ele mesmo. Livro de papel comum. E ele não dá trabalho. Ele aguenta, ele resiste, assim. Curioso, né? Não sei se tem a ver com o fato de eu ter feito leitura em voz alta pra ele desde o começo. Mas olha, pode ficar tranquila que o seu filho em algum momento vai se acalmar, tá? Ele tá na fase oral, enfim, ele vai tentar botar tudo na boca mesmo, é normal.
É uma lagarta muito comilona, minha bebê de 1 ano e 2 meses ama. Hoje o meu filho de 2 anos e meio tava folheando esse livro ali e narrando o livro para ele mesmo. Aqui, Luísa disse, eu não trabalho fora e o salário do meu esposo é bem restrito, porém compro pelo menos um livro de 20 e poucos por mês. Exatamente, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu acho que a pessoa que fica reclamando muito de... A pessoa que tá aqui, tá? No Instagram, tá vendo live, né? E tá reclamando de preço de livro, eu acho que é porque não valoriza mesmo, que acha caro e... Enfim, né? Precisamos mudar essa mentalidade, assim. Quem já tem o curso terá acesso às listas atualizadas, Bruno, tá? Terá sim. Essas listas atualizadas, assim, eu estou no processo de atualização delas, ainda vai para o design, né? Que a designer tem que refazer, né? As listas. Então, a gente espera que elas sejam disponibilizadas para vocês, assim, o mais rápido possível. Mas é claro que não dá para ser, tipo, semana que vem, né? Então, vai ser em junho. A gente espera que seja logo no início de junho. Fiquem calmos, porque elas vão sair e vocês vão ter listas lindas, maravilhosas. A gente tá colocando muito título novo, muito título bom. Inclusive, hoje eu recebi um aqui que vai entrar pro... Recebi, na verdade, 3 ou 4. Quatro livros que eu estava apostando neles mesmo e eles atenderam todas as expectativas. Eu vou colocar uma nova categoria nas listas, que são os livros de transição. Tem algumas mães que me pedem, falam assim, Marcela, minha filha tem 4 anos e meio. Eu já disse que o curso atende até 5 anos, não disse? Pois é. A pessoa diz assim, minha filha tem 4 anos e meio e eu queria um livro que tivesse mais texto e menos ilustração, para eu já começar a habituá-la, né, a isso e tal. Então eu criei a categoria livros de transição para trazer para vocês esse tipo de livro. Não é toda criança de 4 anos que vai gostar desse tipo de livro. Mas eu sei que tem crianças de 4 anos que já podem ter essa experiência de um pouquinho mais de texto e menos ilustração. Não são livros sem ilustrações, tá? São livros com mais texto e um pouco menos de ilustração. Você só fala das mamães, manda um alô pros papais. Aqui em casa quem lê pras crianças sou eu. Henrique, mas os pais aqui são idolatrados. Eu sempre que no direct eu recebo bastante foto de pais lendo pros filhos, viu? Eu não esqueço dos papais, não, de jeito nenhum. E aqui em casa, meu marido lê sim para as crianças. Ele voltou a ler tem pouco tempo, né? Depois que ele se recuperou, mas ele lê sim. Inclusive, eu tenho fotos lindas, assim, dele com o Henrique no colo, com a Esther no colo. E aí tem uma informação bem legal para pais de meninos, tá? O Jim Trelease, ele fala bastante sobre a importância do pai ler para o filho homem. Isso por algumas razões, assim, por exemplo, a criança tá na escola, geralmente só tem professoras mulheres, né? E aí ele passa a associar a leitura e tudo com mulher. Isso é o Jim Trelease que fala, tá? Eu acho que ele tem alguma razão nisso, sim. E aí chega em casa, é a mamãe que lê. Então, quando o pai lê, o menino tem aquele momento... né? Sabe aquele boy thing, sabe? Isso é coisa de menino, sabe? Então tem aquele momento, assim, de cumplicidade ali entre o menino e o pai, né? E geralmente o pai vai escolher leituras que uma mãe não escolheria, sabe? Por exemplo, sei lá, o pai pega uma enciclopédia lá e vai falar sobre veículos, né? Ou vai falar sobre futebol, ou vai falar sobre, sei lá, entendeu? Navios, homem gosta dessas coisas, né? Menino gosta dessas coisas. Então, é muito bom, assim, que o pai faça a leitura pro filho. Marcela, meu marido não lê pro meu filho, isso significa que o meu filho vai ficar com prejuízo? Não, tá? Só é muito bom que o pai faça, mas assim, se o seu marido não faz, também não tem problema, gente, tá? Faça a leitura pro seu filho, tá? Mas se o pai puder fazer, poxa, é ótimo, tá? Excelente. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de um papai que eu adoro, que é o Jota dos Náufragos. Vocês conhecem os náufragos? Vocês têm que seguir os náufragos, gente, pelo amor de Deus. Então ele vai comprar o curso pro filho dele e eu achei o máximo, assim, papai querendo ler pro filho, é isso aí. Eu já lia bastante, mas com você aprendi que não importa só o quanto a gente lê, mas o que a gente lê. O que a gente lê.
fundamental. E eu vejo bastante as mães falando, nossa, Marcela, mas perto dos livros que eu lia pro meu filho, os livros que eu tô lendo para ele agora é outro nível, é outra experiência de leitura mesmo. Eu tava, esses dias, eu devia ter separado aqui para mostrar para vocês. Esses dias eu recebi 2 livros aqui que foram brindes, né? Eu comprei um livro e aí esses 2 livros vieram. E aí eram contos de fadas. Um era a Cinderela, o outro era a Frozen. Que eu nem sei direito a história da Frozen, tenho que confessar pra vocês. E aí eu fiquei folheando o livro, né? E aí eu fiquei olhando e falei, gente, será que tem gente que acha que leitura em voz alta é ler esse tipo de coisa aqui para as crianças, né? Assim, muito ruim, né? Muito ruim. Assim, o texto ruim, a história muito boboca. Sim, né? Eu falei, olha, eu espero que, enfim, né? Assim, tem os vídeos lá, gente, da Semana da Leitura em Voz Alta, ainda estão no YouTube. Passem para as pessoas, porque a gente precisa dar coisa boa para as crianças lerem, né? Não vamos ficar lendo porcaria para elas, não, porque até você vai desvalorizar o momento da leitura em voz alta se você ficar lendo coisa ruim, tá? Na hora que você começar a ler livro ilustrado bom, você vai entender do que a gente tá falando. A idade dos meus filhos é 11, 9 e 5. Faz um curso para a idade deles. Próximo curso, que já tá no forno, é de 6 a 12 anos. E eu já falei isso várias vezes, né? Eu tô com material maravilhoso aqui para fazer esse curso e eu acho que vocês vão gostar muito, tá? E eu tenho, enfim, ideias aqui não faltam, gente. É uma idade maravilhosa para se ler, gente, assim, eu considero que depois de 6 anos, 11 anos, então, meu Deus, que idade boa, porque aí você já pode ler tudo, entendeu? É um leque muito amplo de coisas que você pode ler e é muito bom. Então, olha, o que você acha dos livros da Casa da Árvore Mágica para criança de 4 anos? Aí entra naquilo que eu falei, vai ter criança de 4 anos que já vai lidar bem com um tipo de leitura desse, que eu considero um livro de transição, tá? A Casa da Árvore Mágica. Já minha filha, por exemplo, se eu pegar... Minha filha não tem 4 ainda, mas ela tem quase 4, né? Ela não se interessa, não, tá? Então, você vai ter que testar e ver. Minha filha tem 3 anos e meio, mas tenho certeza que com ela não ia funcionar. Peraí que tinha umas perguntas mais recentes ali, gente. Deixa eu ver aqui. Então, essa pessoa que perguntou sobre literacia familiar, melhor do que responder aqui, eu vou te indicar pro vídeo número 1 da Semana da Leitura em Voz Alta. Você ainda consegue acessar pelo YouTube, lá eu explico direitinho, tá? Tem vontade de escrever um livro infantil? Não. Quem ilustraria? Não tenho. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque você precisa ser um escritor para escrever livro infantil, sabe? Um livro infantil bom. Então, assim, aqui no Brasil, esses dias eu comprei uns livros, eu vivo comprando livro, né? Assim, muitas vezes eu devolvo, né? Devolvo, assim, todos que chegam. Porque às vezes eu percebo o seguinte, a pessoa quer escrever um livro infantil, mas ela só tem uma narrativa adulta na cabeça. E aí ela começa a fazer um livro de memórias, né? Quando eu era criança. Ou então, a infância é tão linda. Eu falo, gente, não. Assim, isso não é... A criança está vivendo a infância. Ela não está pensando sobre a infância, entendeu? Então, eu acho que para você escrever um bom livro infantil, você tem que ter, assim, você tem que ter domínio da língua, você tem que ter uma noção do universo infantil, o que uma criança gostaria de ouvir. Enfim, eu tô adquirindo isso, né? A minha experiência com livros infantis começou quando meus filhos nasceram. Eu não tenho uma longa história de convívio com livros infantis, né? A minha mãe contava muita história para mim. Geralmente eram as mesmas histórias, mas ela contava, ela não era muito de pegar um livro e ler. Eu até me lembro, olha só, eu até me lembro da minha mãe lendo livro infantil para mim, sim. Só que eram livros muito avançados e que ela mesma ficava achando ruim ler para mim.
Eu nunca me esqueço dessa cena. Ela tava lendo um livro de contos de fadas e aí no, na história falava assim, e os troncos nodosos das árvores. Aí minha mãe, nodosos? O que é isso, nodosos? Então ela também não se acertava assim no que ela ia ler e acabava que deixava os livros para eu ler sozinha, né? Quando eu aprendi a ler, tinha livro em casa e eu lia, mas eles não liam muito para mim. Eu acho que se eles tivessem as informações na época, com certeza teria sido diferente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Indicação de livro de não ficção para 4 anos? Olha só, é mais uma categoria nova das listas do curso. Eu coloquei lá livros informativos. Então, tem algumas indicações sim, tá? E eu acho muito bom que a criança tenha contato com esse tipo de livro também. Inclusive, é muito bom para você perceber do que o seu filho gosta mais. Porque tem criança que vai gostar muito mais de livros desse tipo do que de livros de narrativas, tá? E às vezes ela vai se interessar por narrativas mais realistas também. Então é muito bom você ir percebendo o tipo de leitura que fisga mais a atenção do seu filho. Quando começa o curso? Procurei na inscrição e não encontrei. O curso já... gente, é o seguinte, as inscrições estão abertas. Quem comprar o curso agora já tem acesso agora, mas você não tem acesso à integralidade do curso. Em 30 dias, dentro de 30 dias, vocês terão acesso ao curso integral. Mas o curso o conteúdo é liberado como é que eu digo? Parcialmente, né? As novas listas, como eu disse, serão disponibilizadas em junho. Então, as listas que vocês vão ver no curso esse mês ainda são as listas da turma anterior, da turma 1. Aguardem que as novas listas vão sair. Mas em 30 dias, você já vai ter acesso a tudo. Então, módulos 1, 2 e 3 e os bônus. E as listas, né? As listas estão no módulo 2. Além das listas do curso, tem outros PDFs também. Então, tem o PDF sobre leitura de livro-imagem. Tem PDF tem o material lindo lá da aula Como Ajudar a Criança a Contar a História, que é um material que a gente mandou produzir para o curso. Tem outros PDFs, tá? Não são só as listas de indicação de livros. Tem as transcrições, né, de todas as aulas. E tem... O que mais que tem? É isso. Então, você tem vídeos, transcrições, PDFs, listas de livros, né? E tem os bônus também, bonitinhos lá. Lindos, né? Para quem não sabe quais são os bônus, são sobre leitura de poesia com o poeta e professor Marra Signorelli. Ele vai falar para você o que é verso, o que é um poema, né? Dá algumas dicas para você ler poema. Tem o bônus Como Contar Histórias Sem o Livro, esse bônus maravilhoso da Clara. Eu fiquei apaixonada na narração que ela faz ali dos 3 porquinhos. Então, um bônus, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Como narrar livro-imagem é um bônus que eu fiz, porque eu tinha muito pedido nesse sentido. Marcela, eu não sei ler livro-imagem, né? Como é que eu leio livro-imagem? Então, eu dei um passo a passo ali. E eu vou acrescentar mais uma forma de ler, porque é o seguinte, eu falo sobre 2 formas de ler no curso. Só que demonstração mesmo, eu só dei de uma forma de ler. Então, eu vou acrescentar ali mais um PDF com o passo a passo da segunda forma de ler o livro ilustrado, que é você fazendo a narração do livro, não fazendo a descrição das imagens, tá? Então, é uma forma mais difícil de fazer a leitura, por isso que eu não abordei no curso. Mas eu pensei, por que não? Vai que tem algum pai aí, né, um contador de histórias em potencial aí, talvez ele vá gostar mais dessa segunda forma de ler livro-imagem. Então, eu vou colocar um passo a passo para esse tipo de pais também. Então, vai ter isso lá no curso também. Então, gente, acho que era isso. Sou da primeira turma, ainda não terminei o curso. Pois você tem acesso por 1 ano. As listas são diferentes da turma 1? Não, as listas que quem entrou agora vai ver são as listas da turma 1, mas essas listas serão atualizadas, tá bom? As minhas seguidoras queridas aí que ficam mandando mensagenzinhas fofas pra mim, Marcela é encantadora, virei fã.
Obrigada. E não é a minha mãe que está escrevendo isso. O curso não é até 4 anos? É até 4 anos. Mas as listas de livros de 3 e 4 anos atendem até 5 anos. Para uma criança de 5 anos, eu acho que o curso só não vai servir assim na sua integralidade, porque no módulo 1 eu falo muito sobre o comportamento da criança pequena. Então talvez sejam problemas que você já não tenha com uma criança de 5 anos. Mas do módulo 2 em diante, você vai aproveitar muita coisa. Você vai aproveitar as listas de livros de 3 e 4 anos, sem falar que na lista de 2 anos você também pode aproveitar alguma coisa, porque os livros tem livro muito bom lá. Como eu disse, se o seu filho tem 4 anos, você vai aproveitar os livros das listas anteriores. Se o seu filho tem 5 anos, você vai aproveitar todas as listas do curso. Mas é claro que o seu foco vai ser nas listas de 3 e 4 anos, que são idades mais próximas. Você vai aproveitar os bônus e você vai aproveitar... É isso, o módulo 3 também, que eu falo sobre leitura dialogada, como conversar sobre o que foi lido e como ajudar a criança a contar a história. Por que então que você não colocou que a faixa etária é de 0 a 5 anos, Marcelo? Por isso, porque eu acho que atende melhor a 4 anos, o módulo 1, por exemplo. Eu acho que uma criança de 4 anos é mais bem atendida pelo módulo 1 do curso do que uma criança de 5 anos. E também porque a gente sempre tem que trabalhar com uma sobra, na verdade, uma gordurinha. Então, assim, o curso é até 4, mas atende até 5. Se eu colocasse 5 anos, o curso teria que atender até 6. E aí eu acho que 6 já foge mesmo, tá? Do que você vai encontrar ali dentro do curso, tá bom? Então é por isso. Com exceção das listas de 4 anos que atendem até 6 também. Mas mães de crianças de 6 anos, calma que vem coisa por aí. Então, acalmem-se, né? É isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta mais que eu possa responder. O meu marido não lê nem sobre tortura. Tem maridos que são assim, não tem problema não. Leia você e tá valendo. Aqui quem lê é o marido também. Já, gente, eu vou dizer, eu amo quando eu recebo esses vídeos de pais lendo. Não, e as vozes que eles fazem. Esses dias eu rolei de rir com o pai fazendo a voz daquela velhinha do livro Apertado e Sem Espaço. Minha casa é apertada e sem espaço! E o menininho do lado, assim, ouvindo tudo. Assim. Muito bonitinho. Vim pela Ana Campanholo. Nossa, eu amo a Ana, ela é maravilhosa. Mãe de primeira viagem, bebê no forninho. Ah, que legal. Já vi que eu vou aproveitar muito seu conteúdo. Vai sim, fica por aqui que você vai aproveitar sim. E parabéns, né? Deus abençoe a sua gestação. Gente, acho que é isso, tá? Era isso. Ó, as inscrições pro curso ficam abertas até quinta-feira. Quinta-feira a gente fecha o carrinho. E eu espero que vocês façam o curso. Se vocês não puderem fazer o curso, continuem por aqui, que, né, os stories, né, eu tô sempre dando dicas, sempre passando livro. Faço o meu especial de final de mês lá, os melhores do mês. Então, vocês sempre vão ter conteúdo por aqui, tá? O curso é maravilhoso demais. Obrigada, Renata. Obrigada mesmo. Eu tenho muito orgulho desse curso, de verdade. Assim, eu gostaria muito de ter tido um curso desse quando a minha filha era bebê. E como você... Tem uma pergunta aqui também, eu não sei quem fez aqui, como eu sei se o livro é bom, né? Lá na terceira aula da Semana da Leitura em Voz Alta, eu falo sobre isso, tá bom? Então corre lá no YouTube, no meu canal, digita Marcela Samartã lá no YouTube que você vai encontrar meu canal. No vídeo número 3 da Semana da Leitura em Voz Alta eu falo sobre isso. Então aproveite que ainda está no ar. E esses vídeos vão sair do ar assim que o carrinho fechar, ok? Então, fiquem atentos. Gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou continuar aqui à disposição de vocês na caixinha dos stories. E até a nossa próxima live, quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.